E o Itamaraty criticou a decisão do senador Flávio Bolsonaro de participar de uma audiência pública nos Estados Unidos sobre a proposta de aplicação de tarifas adicionais a produtos brasileiros. Numa publicação nas redes sociais, o Ministério das Relações Exteriores informou que traidores da pátria não conseguirão reescrever a história e pontuou que o tarifaço tem origem em uma tentativa de interferência externa na justiça brasileira. Flávio informou que se inscreveu para participar da audiência que pretende defender os interesses do Brasil. Ele reforçou que vai pedir a suspensão da tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros. Carlo Cauti, eu quero ouvi-lo sobre essa manifestação do Itamaraty na rede social. A gente comentou bastante sobre isso. O governo federal não vai enviar representantes para essa audiência pública do próximo dia 6 de julho. Segundo as informações aí do Itamaraty, as negociações com os Estados Unidos vão ser conduzidas pelos canais diplomáticos oficiais, portanto, não haverá representante do governo nessa audiência, Cauti. Paula, primeiro ponto, essa nota do Itamaraty só tem um adjetivo possível: vergonhosa. É absolutamente indecente que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que deveria honrar a herança do Barão de Rio Branco, escreva numa nota traidores da pátria, se referindo a quem? A um senador da República em exercício e candidato à presidência da República. Mas só por isso, em um país normal, o autor dessa nota seria sumariamente demitido porque está envergonhando não apenas esta gestão do Itamaraty, mas todo o corpo diplomático brasileiro que sempre foi pautado pela sobriedade, até nos momentos mais duros, até nos momentos mais complexos. O Itamaraty nunca perdeu a compostura, nesse momento perdeu a dignidade de escrever traidores da pátria. Esse é o problema do PT. Quando ele entucha em todos os antros da administração pública, inclusive no mais importante, que é o das relações exteriores, um pessoal que não tem noção nenhuma do que está fazendo, muito menos preparo algum, e acha que a gestão da coisa pública é igual à mesma gestão de um CDE, de um centro acadêmico de faculdade de terceira categoria, fundada pelo Lula, é isso que dá. Temos o Itamaraty que chama um senador da República de traidor da pátria, que é o mesmo tipo de tom absurdo e inaceitável usado pelo Lula e pelos seus acólitas e as seclas, chamando o Congresso de inimigo do povo. A consequência lógica de chamar eleitos pelo voto popular de inimigos do povo ou traidores da pátria é, em primeiro lugar, delegitimá-los, em segundo lugar, pedir que eles cessem suas atividades, caçar os seus mandatos, e em terceiro lugar, como fazem em Cuba, paredão. Então, isso aqui é o prelúdio a algo muito pior e por isso deve ser rechaçado com a maior dureza possível. Me surpreende como o senador Flávio Bolsonaro não foi mais duro ainda com uma frase como essa, porque de fato deveria ser responsabilizado o autor disso. Provavelmente é o Celso Amorim, que já claramente não está mais em plena faculdade mental, porque temos as suas declarações, as mais recentes, envergonhariam qualquer diplomata, e acaba tendo esse resultado de o Ministério das Relações Exteriores acusar um senador da República de ser um traidor da pátria. Só na gestão Lula e só no crepúsculo desgastante e deprimente de uma gestão petista no fim de carreira. Consta, deixa eu só compartilhar também com a nossa audiência, porque o Itamaraty chamou ali de traidores da pátria, né? Não conseguirão reescrever a história, mas na sequência eles justificam por que não irão participar dessa audiência pública no próximo dia 6 de julho. Eles dizem o seguinte: as audiências públicas da seção 301 nos Estados Unidos são espaço de atuação do setor privado e da sociedade civil. Outros importantes parceiros comerciais dos Estados Unidos, como China e União Europeia, tampouco enviam representantes às audiências públicas. O governo brasileiro tem participado ativamente nessa investigação pelos canais diretos de interlocução entre governos desde sua abertura em 15 de julho de 2025. E aí eles também dizem que apresentaram as defesas por escrito para tentar reverter essa possibilidade de aumento, né, ampliação das tarifas, que podem chegar em até 37,5% sobre alguns produtos brasileiros. Agora é a minha vez de acompanhar o relator Carlo Cauti, né? A nota do Itamaraty é ridícula, podia ter sido escrita pelo PSTU,
né, ficar acusando o senador de traidor da pátria. É óbvio que o Lula só está pensando em eleição, né, e isso é uma guerra de narrativas. O Lula, na minha análise, ele quer, inclusive, as tarifas, porque aí ele pode puxar da cartola aquela cartada de defesa da soberania contra o império malvadão estadunidense, blá, 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 né? Então, não tem justificativa essa postura do governo, ele não está lutando com empenho realmente para impedir isso. Não é culpa do Flávio, né, como eles tentaram criar como narrativa ali. Agora, o Flávio está se empenhando, e é verdade, mas existe também uma tentativa de apagar um desgaste passado. É inegável que, num passado recente, o seu irmão Eduardo comemorou as tarifas. Chegou a dizer que não era o caminho desejado, eram sanções individuais aos ministros, mas era o preço, o sacrifício que o país teria que pagar pela sua liberdade, né? Isso foi dito, inclusive o Eduardo chegou a dizer que se houvesse um cenário de terra arrasada no Brasil, pelo menos ele estaria vingado, né? Então o Eduardo, e não é um caso isolado, o Eduardo vem tentando desfazer barbeiragens que o seu irmão Eduardo vem causando à sua campanha desde o começo. Diga, Marcília. Olha, bom, tem alguns pontos que eu queria só deixar aqui registrado. Primeiro, que é verdade que é um absurdo o Itamaraty chamar a um senador, mas é também um absurdo o Itamaraty chamar qualquer um, porque o Itamaraty é um órgão de Estado, ele não é um órgão de governo. Já não chega a vergonha do Itamaraty, lembra? Ele fez uma notinha para defender o Moraes quando houve a aplicação da Magnitsky, então agora ele sai fazendo notinha para o Lula, quer dizer, um órgão de Estado trabalhando para o governo. Ele perverte, o Lula perverteu o Itamaraty. É uma vergonha que os diplomatas brasileiros permitam que isso ocorra. Depois, que eu acho muito curioso que a nota do Itamaraty justifica que o Lula não vá para a audiência, dizendo, olha, a China também faz isso. Quer dizer, a China até nisso é parâmetro para o Brasil. A China não é parâmetro para nada. A China é um regime que a gente não deveria nem considerar. E, por fim, há também nessa notícia a informação de que o Lula não vai, mas mandará uma comissão para ficar vendo o que o Flávio vai falar. Quer dizer, então você vai ter gente do governo verificando o que o Flávio vai falar. Por quê? Para que saiba se a tarifa foi aplicada ou não, de forma alguma, para depois o Lula ficar reagindo às falas do Flávio. Ou seja, o Lula não está nem aí para a tarifa, o Lula só está pensando em eleição. Ele só quer saber do Flávio para poder reagir a ele. A tarifa para o Lula, ó, ele quer que a gente tome essa tarifa, porque talvez se ele não ganhar as eleições, tanto faz, e se ele ganhar, depois ele inventa uma desculpa, a petezada acredita. Pois é, por falta de uma, foram 2 menções a traidores da pátria na rede, no perfil oficial do Itamaraty. Primeiro ali, os traidores da pátria não conseguiram reescrever a história, e foi uma sequência de 5 publicações. Na última, eles terminam da seguinte forma: o que os traidores da pátria devem ao Brasil é um pedido de desculpas pelas tarifas e pelos prejuízos causados a milhares de brasileiros. Agora, o Flávio vai lá, né, o senador vai lá pedir para a tarifa não ser aplicada e é chamado de traidor da pátria. Então, para o Lula, o que é não ser traidor? É advogar em favor da tarifa? É deixar de comparecer? Bom, conversa fiada, né?